Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Black Clover, episódio 150 e mais um anime que eu tô trazendo aqui pra fazer uma review bem curtinha, que é Gibiate, ou Gibiato, ou Gibiato, como você queira chamar, tem várias pronúncias diferentes aí que você pode usar, tá? E então, sem maiores enrolações, vamos começar com Black Clover, episódio 150, né, um episódio da vergonha alheia. Muita vergonha alheia. A gente começa aí com a Grey, que ela está determinada a mudar essa condição dela de ficar envergonhada, né? Todo mundo está evoluindo, suas personalidades e tal, ficando mais fortes, e a Grey tá lá, ela só existe, né? Então ela quer mudar essa parada, ela está determinada a mudar essa parada. E aí, primeiramente, ela pede ajuda para a Noelle, né? A Noelle até fala ali, pô, você não quer ficar envergonhado, tu não só se transforma em alguém, né? Luta transformado, que aí quando ela se transforma ela fica na moral, né? Na disciplina ali, não fica com vergonha. Só que ela quer lutar sendo ela mesma, ela quer lutar sendo quem ela é, a própria Grey. Só que a vergonha não deixa, né? Então ela pede ali uma ajuda pra Noelle, dá aquela lambida nas botas, falando que como a Noelle é sempre muito segura, porque ela é da realeza e tal, aí a Noelle não tem como, ela foi convencida a ajudar a Grey, não tem jeito. E aí ela tenta ajudar ali, tenta conversar de frente, tenta ficar de longe, né, mas não dá muito certo. Depois o Gordon aparece, na verdade o Gordon sempre esteve ali, famoso Stalker, né, e aí ele também tenta ajudar. Ele tem umas ideias interessantes ali pra ajudar a Grey, pede pra ela, ele usa os bonecos voodoo ali, pede pra ela tentar falar com os bonecos. Ela tem vergonha de falar com os bonecos. Sim, os bonecos conseguem intimidar ela bastante pra ela não falar. É nesse nível a vergonha dela. Olha, eu entendo muito essa Grey aí. E, cara, acontece que depois eles dão uma ideia de ela usar a personalidade de outras pessoas. Ela não se transforma, mantém lá o físico dela, mas ela pensa igual as pessoas que ela quer se transformar. E depois ela finge que é o Asta, né? E funciona, a personalidade do Asta dá um vigor, sabe? Ela consegue falar na moral com os bonecos ali. Só que quando a Noelle se aproxima dela, ela volta ao status quo de sempre, né? Ela volta ao modus operandi de vergonha alheia total. Então não dá muito certo, eles não conseguem ajudar ela. E aí ela pede ajuda para outra pessoa, que no caso é o Gaut, né? O Gaut não tá nem aí. O Gaut não tá nem aí pra Grey. Mas ela diz que vai fazer qualquer coisa, né? Pra ele ajudar ela. E aí, ele tem uma ideia bem errada do que fazer com essa ajuda aí da Grey, né? Ele quer que a Grey se transforme na Marie e use frases ali de efeito que ele anotou, pra ela fingir que é 100% a Marie, né? Mesmo ela avisando, cara, eu não sou a Marie de verdade. Aí o Gaut fala, pô, eu só vejo a Marie uma vez por mês, então eu sobrevivo, vai, eu vou ficar bem. E aí, beleza, tem esse acordo do capeta aí, né, que eles acabam fazendo. E o Gaut então tenta ajudar a Grey. Só que, cara, ele chega ali e fala, pô, você só quer que esse medo aí seu de ficar encarando as pessoas passe, né? Aliás, das pessoas ficarem te encarando passe. Aí o que ele faz? Ele usa de traumaterapia. Ele usa o poder dele dos espelhos e se projeta em todos os espelhos. Então é Gaut de tudo que é lado, tá ligado? Olhando pra ela. Ela quase tem uma síncope ali na hora. E aí o Gaut vê que não tá dando muito certo essa parada. Até que aparece ali uma borboleta. Essa borboleta, ela tem uma habilidade, ele tem uma magia própria de hipnotizar as pessoas momentaneamente, né? Quando as pessoas estão ali olhando pra ela aparentemente. E o que acontece? A Grey olha e é hipnotizada. E aí o Gaut aparece, ele parece entender o que aconteceu. E ele acaba tendo a ideia de usar esse momento hipnótico da Grey pra tentar mudar a personalidade dela. Primeiro ele tenta fazer ela agir como se fosse uma tartaruga, não dá muito certo, porque ela leva literalmente o sentido do pedido dele. Depois ele pede ali pra ela ficar como uma humana normal, só que com a mentalidade de uma tartaruga. Por que é uma tartaruga que ele tá falando? Porque a tartaruga não se importa com nada, né? Um bicho totalmente lesado, então ele não liga pra muita coisa. Então funciona a princípio, ela realmente parece perder a vergonha alheia, porque dane-se, né? Vergonha alheia, que se dane, ela é uma tartaruga. Ela pensa igual uma tartaruga no caso. Então parece que funciona, ele faz até um teste, ele sai com ela ali numa espécie de cidade, uma vila pequena ali.
Não pareceu ser a capital e tal. E a princípio funciona. Mas quando ele pede pra cobrar a dívida, ele acaba cobrando a dívida, Gaut agiota. Ele pede pra cobrar a dívida ali com a Grey vira Marie, fala uma das frases de efeito ali que ele pediu, e ele vai pra cima dela tentar dar um abraço, né? Porque na cabeça dele é a Marie. Ele é muito... Cara, é muito errado esse Gaut, na moral. Só que quando ele quase abraça ali a Grey, ela se transforma de volta, né? E o medo volta também, a timidez dela volta. Então não deu muito certo. Não deu tão certo assim. Uma coisa que a Noelle tinha falado durante o episódio, né? Como eu falei, era por que ela não lutava transformada e tal. E ela tinha falado que era porque ela queria ser ela mesma. E o Gaut pergunta a mesma coisa, algo parecido. Por que você não fica transformado direto então, né? Que assim você perde totalmente sua vergonha. Mas ela diz que ela não quer, ela quer fazer isso de um jeito que ela continue sendo ela mesma, né? E o Gaut, nesse momento final, ele fala uma parada bem interessante pra ela, que ela, não importa em quem ela se transforme, ela vai continuar sendo ela mesma, né? A Grey não deixa de ser a Grey quando vira outras pessoas. O que foi bem interessante, né? Porque dá a entender de que ela pode, sabe, agir igual, ela pode se inspirar em outras pessoas pra vencer esse medo, sabe? Ele meio que deu um gatilho, uma força a mais pra ela conseguir vencer esse medo dela, essa timidez, né, louca que ela tem. Bem curioso, no final até que o Gaut foi bem legal, apesar de ser um completo lunático, né? Apesar de deve ter um helicóptero aqui em algum lugar passando, não sei. Mas, enfim, foi engraçado de ver aí que pelo menos no final ele foi um cara legal e deu um empurrãozinho aí pra vencer, pra ajudar ela nessa condição aí que ela tem. A outra parte do episódio é focada na Charlotte, né? E no pessoal lá das Rosas Azuis. Porque elas estão treinando, basicamente todo mundo contra a Charlotte. Só que ela sozinha consegue dar um pau em toda a equipe dela. Em todo mundo, tá ligado? Bizarro, ela é forte pra cacete. Então eles acabam dando uma pausa ali. E a gente vê que as meninas ali começam a falar sobre namorado e tal. E a Charlotte fica meio... não fica muito à vontade com isso, né? Até que elas mencionam o caso dela com o Yami, né? Porque lembra que tinha... meio que tinha resolvido a história lá de que ela não conseguia ficar perto do Yami, né? Então a gente não sabia o que tinha acontecido depois. E a gente descobriu que depois disso não teve nada demais. Não andou pra frente esse negócio. E a Puri Angel e as outras ali acabaram meio que convencendo a Charlotte a tentar dar uma chance, né? Tentar investir nesse relacionamento. E que o Yami provavelmente vai aceitar, né? Tem até uma cena engraçada ali da Puri Angel e de mais uma mina ali que estavam fingindo que era a Charlotte e o Yami. Foi bem engraçado esse cosplay aí que eles estavam fazendo, essa dublagem que eles estavam fazendo. Foi engraçado. Mas depois elas tentam ali treinar de novo, né? A Charlotte continua dando um pau em toda a equipe. Passou a moto do bandido de novo. Legal, bandidão. E aí o que acontece? Ela dá um pau em todo mundo, porém durante o ataque ali, quando tem um momento que ela vai atacar a Sol especificamente, e uma mina ali, uma garota ali do bando acaba falando sobre o Yami no meio do ataque, e aí meio que ela erra o ataque, ela fica nervosa, ela acaba errando o ataque na Sol. Então, tipo, isso chega a atrapalhar ela em combate, né? Isso pode atrapalhar ela em combate. Mas ela consegue depois se recompor e pegar a Sol do mesmo jeito, não adianta nada. Ela é muito poderosa pra aquela galera toda ali. Até que todas as garotas ali acabam combinando, acabam convencendo a Charlotte de pedir por um treinamento com os touros negros, porque assim ela poderia se aproximar mais do Yami e tal, ter uma conversa bacana, né? E ela vai pensar no caso. E aí os capitães também são chamados ali para uma reunião e tal. E aí, enquanto ela tá indo lá pra reunião, ela acaba encontrando o Yami. E ela vai tentar falar com ele ali normalmente, só que ela tropeça e ocorre uma cena bem engraçada, que o Yami pega ela ali e encosta na parede, parece que ele deu um chega nela, né? Parece que ele deu uma investida nela, só que na verdade era pra ser o contrário. Putz, né? Ela não aguenta a pressão e sai correndo, agindo naturalmente. Ela não aguentou. E foi engraçado de ver que o Yami realmente ia dar uma chance pra ela, cara. Ele até fala ali, poxa, assim você parte do meu coração, né, cara? Alguma coisa parecida que ele fala. Então assim, ele realmente estava disposto a dar uma chance naquele momento. Era a hora, tá ligado? Só que, né, não deu. não deu dessa vez.
E aí no final do episódio é revelado uma parada bem interessante, que a gente deve ter aí uma mini saga aí nos próximos episódios, que o Julius tem a ideia, usando esse pretexto aí das rosas azuis, tentando treinar com os touros negros, ele tem a ideia de fazer um evento público onde os capitães vão lutar entre si para mostrar para as pessoas que eles são poderosos e elevar, aumentar a segurança, né? Aumentar, vamos dizer assim, tentar aumentar o astral das pessoas, tá? Dos civis, que eles ainda estão muito bolados com tudo que aconteceu e tal. Então isso meio que vai aumentar a autoestima da galera, tanto ali dos soldados e tal, quanto dos próprios civis. Bem interessante, vamos ver se isso vai dar certo aí nos próximos episódios. Lembrando que parte disso tá na abertura, tá? E agora falando sobre o Gibiate, né? Um anime bem curioso, tá? Tem várias formas de falar esse nome. Tem Gibiate, Gibiate, sei lá, Gibiato. Tem vários tipos diferentes de pronúncia aí desse nome, tá? E o que consiste? Basicamente é um anime. Esse anime não é baseado em mangá, é um dos poucos animes que eu conheço que não é baseado em mangá nenhum. E é basicamente uma série original televisiva lá do Japão, onde tem um plot bem inconveniente para o momento que estamos em 2020, porque ocorre uma pandemia também nesse anime. A diferença é que ocorre em 2030, essa pandemia, e é um vírus conhecido como Gibia, e ele transforma as pessoas em monstros. As pessoas infectadas acabam virando monstros, e a transformação varia dependendo de vários fatores, como idade, sexo, gênero, raça e por aí vai. Enfim, dependendo de quem você é, você vira um monstro completamente diferente. E aí você vai acabando infectando outras pessoas. É como se fosse um vírus zumbi, só que você, em vez de virar um zumbi, você vira um monstro direto. Sabe? É tipo isso. E basicamente acontece nessa história uma coisa bem bizarra, onde as pessoas estão um caos, né? O mundo está um caos por causa desse vírus. E algumas pessoas ainda estão conseguindo lutar contra essas criaturas e tal, tentando sobreviver. Só que ocorre algum tipo de ligação temporal nesse anime, onde é puxado pro ano de 2030 algumas pessoas do passado. No caso, um samurai, um ninja e, até onde eu sei, um monge também. Que no caso aí é o Sensui Kanzaki. Ele que é um samurai muito poderoso. Ele tem um estilo de espada bem interessante, que ele usa uma katana e uma espada ocidental. Tem o Kenkoro Sanada, que ele é um ninja. Eu gosto muito da personalidade dele, porque ele é mais malandrão, tá ligado? Ele é bem mais shinobi, tá ligado? Bem interessante. Tem um outro também, que é um monge, que ele é o Yuko no... Ih, rapaz, difícil falar isso aqui. Yuki Nojio Onikura. Difícil falar, mas ele é um monge guerreiro, boladão, ele é troncudão, parrudo, ele usa um porretão, tá ligado? Tipo Kaido no One Piece, ou Yamato, tá ligado? Uma coisa bem louca. E ele é brabo também. E o que acontece? Eles são chamados misteriosamente pra 2030, são teletransportados para 2030... E eles têm que se virar no meio dessa pandemia zumbi, tá ligado? De monstros. É uma coisa de louco assim. E aí no meio do caminho eles encontram uma personagem muito importante também, que é uma jovem cientista conhecida como Kathleen Funada, ou Caitlin Funada, como queira chamar, que ela tá tentando ali descobrir uma cura pro vírus Gibia, né? Tem outras pessoas também que estão procurando, e o plot é basicamente isso, né? Eles se juntam ali numa espécie de comunidade, e eles tentam se virar nos 30 pra se proteger das criaturas, enquanto eles tentam encontrar um jeito de reverter toda essa situação. Esse é o plot básico da história, tá bom? E o que acontece? É bem ponto positivo desse anime. Os personagens são bem interessantes, cada um tem um jeito único. Tipo, você pode gostar, por exemplo, do Kanzaki, porque ele é um samurai boladão, todo durão e tal, sou foda, tá ligado? Você pode gostar do Sanada, porque ele é um cara mais malandrão e tal, ele é um ninja sacana, quer que você entendeu a referência. Você pode gostar da Caitlyn, porque ela é muito bonitinha e tal. As animações, inclusive, dos personagens são muito bem feitas, muito bem feitas. Eu gostei pra cacete, realmente, como é que fala? Da aparência desses personagens. Eu acho que eles foram muito bem desenhados, muito bem trabalhados, apesar de não ter uma base, né, de mangá exatamente. Tem uma relação ali que você pode fazer com a arte desses personagens, que lembra um pouco alguma coisa entre Berserk e Samurai X. Me lembra bastante, inclusive. Mas isso é pra outro vídeo, não cabe aqui, deixo vocês aí opinarem a respeito. Agora, tem duas coisas na verdade nesse anime que, cara, eu realmente torci o nariz e eu não consegui. Eu tive muita dificuldade de absorver isso daqui, tá? E talvez atrapalhe vocês também.
O primeiro, que é mais brando, é relacionado à história. Tem algumas partes da história, principalmente algumas explicações de alguns eventos, como o caso, por exemplo, do porquê que esses caras vieram do passado, por exemplo, que não dá, eu não consegui engolir. Eu achei muito nada a ver. Sinceramente, é muito destoante do resto do anime, sabe? É muito destoante, acho que não ficou tão interessante assim. Lembrando que esse anime tem 12 episódios, você mata ele rapidinho, em menos de um dia você deve ver ele todo. Porém, o que mais me deixou assim pra baixo foi a animação das criaturas, dos Gibbia, no caso. Porque é o seguinte, vocês sabem, eu já deixei bem claro aqui que eu tenho um certo preconceito com animação 3D no meio dos animes. A maioria não fica tão interessante assim, mas eu tô forçando, né? Eu tô tentando ver de vez em quando, tem uns animes que até me convenceram, algumas partes de alguns animes eu até achei interessantes, mas não é o caso do Gibiat, tá? Porque, cara, eu achei os monstros muito mal feitos. Eu acabei de elogiar os personagens normais e tal, eles são realmente muito bem feitos, muito bem desenhados, na minha opinião pelo menos, mas os monstros não tem nada a ver, é um 3D tosco, mas tosco, tipo assim, se eu tivesse que comparar com alguma coisa, é como se eu tivesse, sei lá, vendo monstros de jogo de Play 1, cara, é uma coisa muito feia, muito... É feia de mal feito, sabe, não é feia de bizarro e tal, até tem uns bizarros que são interessantes, mas é muito feio, não consigo tancar esses monstros, não consigo tancar. Eu confesso que eu dropei algumas vezes pra conseguir ver esse anime, eu tive que parar assim e respirar, porque eu não conseguia ficar vendo em sequência os episódios. É muito feio as criaturas, é muito mal feito, é feito nas coxas. Pode ser que eles não tenham conseguido acabar, né, os monstros devido à pandemia que tivemos, o que é no mínimo irônico. A nossa pandemia interferiu na pandemia do anime, o que é no mínimo engraçado de se pensar, né? E assim, pode ser que tenha acontecido isso, mas cara, dá pra ver que os monstros estão muito mal feitos comparado com todo o resto. Eles são completamente distantes do que tá acontecendo no anime. Isso pode ser um ponto bem negativo, porque estraga um pouco, sabe, do ímpeto de ver, sabe? Você tá tão empolgado vendo lá os personagens interagindo entre si, aí aparece um monstro que não tem nada a ver com o anime. Não tem nada a ver. A qualidade dele é completamente aquém do restante do anime. É bizarro, sabe? Na minha opinião, pelo menos, tá? Isso aqui é a minha opinião. Então, se vocês quiserem, eu não recomendo, mas se vocês quiserem, deem uma chance aí, vê o primeiro episódio, o segundo episódio, vê aí o que você acha, tá? E assim, dá aí sua opinião nos comentários. Os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no padrinho, falem comigo no Discord. Valeu, nerds! Fui!